Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira, então, hein? Tá passando voando, hein? Parece que foi ontem que eu tava aqui conversando com vocês, mas que bom, uma alegria hoje aqui no Instagram do Visão Social pra gente conseguir. Oi, a Kinder já entrou, já vou chamar o André. Pra gente conseguir aumentar aí os nossos seguidores, porque a gente abriu recentemente esse Instagram, né? Eu usava mais o meu e agora a gente está começando a usar o do Visão, né? E também o YouTube. A gente vai fazer uma postagem essa semana com os linkzinhos para vocês curtirem, ajudarem a gente a aumentar o nosso número de seguidores. 16 horas e 59 minutos, 20 graus a temperatura aqui em Garopaba. Fez um dia assim, ó, de cinema, muito lindo, muito lindo, próprio para fazer uma entrevista aí com uma pauta que eu tenho muito carinho, conheço há muitos anos essa instituição, que é a Kinder, Centro de Integração da Criança Especial. Eu vou conversar daqui a pouquinho com o André Veiga, que é diretor executivo da Kinder. Oi, Balaquinha, ó, o Balaquinha entrou, um amigo nosso aí de anos também. Tá para vir nos visitar aqui em Garopaba, né, Balaquinha? Então, vamos esperar passar esse surto aí dessa pandemia aí que tá ainda afastando as pessoas presencialmente, mas em breve vai dar tudo certo. Eu vou conversar então com o André. Pode me chamar aí, André, que a gente já pode conversar. Deixa eu ver aqui. Pode solicitar aí, André, pra gente conversar. Deixa eu ver aqui que eu consigo. Tá ali. Então vamos ao executivo da Kinder. Deixa eu ver como é que tá aqui o volume. Vai entrar. Olá, boa Oi, tarde. Cris. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Quando falamos antes, eu já tinha me declarado um invejoso, porque tu moras em Garopaba e vais à praia do Vigia, então eu quero me declarar invejoso antes de qualquer outra coisa, tá? E te dizer que é um enorme prazer estar contigo e que estou à tua disposição, tu que adoras a Kinder, e como eu também adoro, e apaixonada pela Kinder como eu também sou. É Então, eu verdade. estou à tua disposição, ô Cris, para a gente poder fazer esse bate-papo aí com quem está nos acompanhando nesse momento. Tá Isso bem? aí, já tem bastante gente ali. O rote eu vou tentar só tirar, vou desativar agora os comentários para não ficar no teu rosto aí, para a gente Não poder se tem, não. falar melhor. Tá bem, eu te agradeço o cuidado comigo. De manhã eu estava de máscara, né? E É, tinha te dito, como é desse meu estilo um pouco mais debochado, que a gente ficou muito melhor de máscara. Tá bem? Tem gente que ficou ai, muito melhor de máscara. Tá é, bem? né? Sim, Tem por gente tristeza que arrasando sim. corações de máscara. Eu quero ver quando tirar. Exatamente. Quando tirar vai ser uma Que horror. loucura completa, tá vendo? Meu Deus. Meu Deus do céu. O que Pronto. seria a vida sem o bom humor, né, André? Eu não abro mão disso e acho que para a gente começar um pouco a falar de Kinder, né? Eu acho que a Kinder, uma das coisas, e cada uma vez que eu me preparo para falar com o público externo nosso, eu me dou por conta de que, e tu sabes do que eu vou falar, nós temos, apesar de uma especialidade num tema, que normalmente é um tema que causa, e já causou muita tristeza nas famílias, que quando recebem o seu especial, ficam pensando porque eu e pronto. E esse é um tema que ao longo do tempo sempre foi um tema de tristeza. E acho que a Sim. Kinder desenvolveu, entre outras tecnologias, vamos dizer assim, uma em especial que me chama muita atenção, que é o nosso astral, que é como nós conduzimos o nosso dia a dia com a alegria, entendendo que o humor, que a alegria não podem ser deixados de lado porque você tem um especial, né? Pelo contrário, às vezes você precisa exatamente de canais de alegria para colocar um pouco de sal na vida da gente
e incentivar uma convivência que é uma integração muito mais sofisticada, muito mais complexa do que acessibilidade, por exemplo, né? Com Então, faço essa certeza. primeira fala contigo e quero te deixar aí à disposição, eu estou de ti aqui, tá bem? Claro. Não, eu só vou falar o que que é a Kinder, né? Que é o Centro de Integração da Criança Especial. E aproveitando essa tua fala aí da alegria, eu lembro que todas as vezes que eu visitei a Kinder, não só nas festas, às vezes tinha o brechó, ou era a festa junina, às vezes que eu pude estar lá como jornalista, né? Essa alegria estava sempre presente. É uma verdade assim muito incrível e tu falando me veio à memória o sorriso daquelas crianças, das pessoas, dos colaboradores, né? Que realmente é impressionante. Eu até já falo para que as pessoas que não conhecem a instituição, depois que passar esse momento, né, que a gente está vivendo de isolamento social, que marquem uma agenda para ir conhecer a Kinder, porque realmente, olha, tu sai de lá com a alma limpa, leve, é uma sensação tão bacana, né? André, eu queria que tu falasse, então, tu que é diretor executivo, tu tá há 3 anos, a gente não teve essa convivência, né? Eu não tive o Não, prazer de te conhecer não, pessoalmente, não porque tivemos. porque há 4 anos eu tô aqui em Garopaba, vai fazer agora em junho, então realmente eu não peguei a tua gestão, né? Agora eu tô pegando ela virtualmente. Mas eu conheço a Kinder, né, há bastante tempo e acompanhei, e a gente fez muita pauta da Kinder. Eu queria que tu explicasse para as pessoas, primeiramente, assim, qual é a missão da Kinder, para quem não sabe o que, que essa instituição faz já há 32 anos, né, André? Não começou Exatamente. ontem, ela é um modelo, tem tanta coisa para a gente falar. Eu Pois espero que então, dê tempo em 57 minutos. pois. Deixa eu te dizer, Cris, o seguinte. A Kinder, eu estava resgatando duas datas que eu acho importantes para a gente falar. Uma delas é a chegada da Bárbara Fischinger aqui no Brasil, tá? A Bárbara, que é Sim, uma alemã, e que chegou no Brasil há mais de 50 anos, com uma bagagem de fisioterapia europeia e uma maneira, digamos assim, de tratar essas questões da criança especial de uma forma muito própria a partir das vivências que ela tinha tido lá na Alemanha. Então ela chega no sim, Brasil e sai, digamos assim, a fazer o seu trabalho, trabalhou inclusive como voluntária em outros centros aqui, ajudou a fundar várias APAES no interior do estado, principalmente na região noroeste do Rio Grande do Sul, e ela nessa passagem toda, ela vivenciou algumas coisas muito marcantes na vida dela, como pessoas com síndrome de Down enjauladas dentro de casa, e ela se deu nossa, por conta de que era preciso você criar, digamos, para além da questão da questão do especial em si, você precisava dizer para a sociedade que era possível que essas pessoas tivessem uma inserção social, que tivessem estudo, que tivessem atividades, que fossem pessoas não produtivas no sentido capitalista do termo, mas que fossem pessoas no sentido integral do termo. E aí ela então se dá por. A gente foi interrompido um pouquinho. Tá? Então ela sai, eu ia dizer, ela entrou uma ligação deu uma travada, telefônica. né? Deu uma travada, entrou uma ligação, mas deixa eu voltar 2 passos para trás. Então, Tá, quando ela visitou essas APAES tá, do interior, ela se deu por conta, as APAES estavam começando também naquela época, ela se deu por conta de que era preciso fazer algo mais do que as APAES. E aí ela pensa na Kinder, pensa num centro de integração, e o nome no início tinha um significado muito claro, que era a integração entre a área de reabilitação e a área de escola. Você sim, tendo dentro de uma mesma instalação essas duas necessidades atendidas das crianças. A questão do ensino, a questão da escola e a questão da reabilitação, como, na verdade, a abordagem era pensada naquela época. Então, aparece a Kinder, e para a gente poder dar um parâmetro assim para as pessoas, nós somos, se você estiver aqui em Porto Alegre, como se nós fôssemos uma grande clínica de reabilitação e uma grande escola, as duas coisas funcionando juntas.
Esse foi o gênese, digamos assim, dessa questão da criança integrada, do centro de integração. De lá para Uhum, cá, muita coisa aconteceu nesses 32 anos. Hoje nós estamos numa sede aqui de cerca de 3.000 metros de área construída, tá? uhum. Fomentando esta integração cada vez mais e agregando a essa integração uma área que era de reabilitação no primeiro momento e que hoje é uma área de saúde mais Uhum. completa, com várias outras especialidades além da fisioterapia. Então você tem aqui hoje a criança que estuda, ela tem fisioterapia, tem fonoaudiologia, tem terapia ocupacional, tem neuropediatria, tem convênio de odontologia externo, tem psicologia dentro, tanto para os alunos quanto para as famílias. Tem a área de enfermagem, que tem suporte, é uma enfermagem de nível hospitalar, uma enfermagem tocada por enfermeira universitária, enfermeira formada. Então, isso fez com que a gente acelerasse um processo de integração cada vez maior entre educação, saúde agora e não mais só reabilitação, e coadjuvado todo esse conjunto ainda por uma área de assistência social muito forte que nós temos aqui, que Sim. desenvolveu programas de entrega de cestas básicas para a família, que tem grupos de mães trabalhando em produção de artesanato para geração de renda, e toda uma Uhum. série de atividades buscando já não mais a integração da criança, mas a integração da própria família. Pois E, é, e, isso eu achei bem interessante. Eu até ia te perguntar sobre isso, que normalmente as outras instituições elas atendem o público-alvo delas, os assistidos, né? E vocês abrangem isso para as famílias, né? Tanto a parte de abrangendo, assistência social como geração de renda, né? E a parte de exatamente. psicologia também, eu achei muito importante isso. Exatamente. Então, esse conceito de integração, que num primeiro momento ele estava restrito à educação com fisioterapia, ele foi se alargando de uma tal maneira que hoje ele busca exatamente que esse conceito possa ser um conceito mais abrangente do que ele era originalmente. Os Sim, nossos grupos, por exemplo, de estimulação precoce, que são as crianças de 0 ano de idade travou e de que novo. ficam conosco até 4 anos, são grupos desenvolvidos exatamente para que você possa pegar a criança e dar para a família e para as crianças as ferramentas para que essa criança possa depois ser inserida no estudo formal. Então, nem todas as crianças, que hoje são quase 80 bebês que nós tratamos aqui, nem todas as crianças vão estar conosco quando fizerem 4 anos. Muitas delas Sim. já vão ter ido para o ensino básico de inserção nas escolas normais, vamos dizer assim. Uhum. Nas escolas de inserção que hoje está dentro da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a nossa Sim. escola vai tratar dos 4 anos em diante exatamente daquelas crianças que têm um conceito de múltipla deficiência, então vão ficar conosco aqui. Então, nós Boa. fazemos, além dessa questão dos nossos alunos, dos nossos atendidos, nós também fazemos uma preparação para um grupo de crianças que não vão ficar conosco, que não serão alunos da Kinder no futuro, que é uma, Sim. uma prestação de serviço que está exatamente nesse conceito de integração que eu estava te colocando. Claro. Não, a equipe de vocês é mega multidisciplinar, né? Realmente tem várias especialidades que são primordiais para o público que vocês atendem, né? E vocês atendem também, André, de 0 a 25 anos, né? Que deve ser um momento Zero a vinte mais e quatro difícil anos. ali quando tem que cortar ali, porque não existe também um programa federal ou, enfim, outra ONG que absorva essas crianças, né, que saem dali. Então, imagino o desafio emocional e como lidar com isso, né? Que vocês se envolvem com as famílias, com as crianças. Nesse meio de caminho existem perdas. Eu até assisti o depoimento de um dos profissionais ali que perdeu, acho que foi Tiago, o nome do menininho que Sim, faleceu, exatamente. Era um atendido né? do Douglas, né? Então, Isso. nossa, é um mundo, né, que tu constrói com essas famílias e as crianças, né?
O que a Kinder está fazendo nesse sentido, Cris, a partir da percepção de que você, com o Estatuto da Criança e do Adolescente numa ponta e com o Estatuto do Idoso na outra, você fica no meio do caminho com um buraco que um advogado chamaria de vacácius legis, vamos dizer assim, que é a falta de legislação no meio do caminho, e, portanto, Sim, falta legislação, falta convênio, falta recurso, falta tudo. O que a Kinder está tentando fazer é fomentar aqui nessa região onde nós estamos o surgimento de um instituto dedicado exatamente para os maiores de 21 a 24 anos, para que eles possam sim, sair daqui da Kinder e ir para esse outro instituto, que nós não temos, na verdade, perna e nem área e nem instalações para conseguir manter as pessoas aqui, porque à medida do claro. progresso da ciência também, você foi conferindo a essas pessoas uma longevidade muito maior do que elas tinham lá, primordialmente falando. Hoje você tem pessoas especiais com 50 anos, com 60 anos, e não é possível você ter uma operação que nem a nossa, que fez 42 mil atendimentos o ano passado. Você não tem. Nossa, que legal. Nós temos 42 mil Parabéns. atendimentos o ano passado, tá? Entre essas áreas que eu te defini como áreas fins nossas, que é saúde, educação e assistência social. Então, tu imagina que nós teríamos que ficar com uma operação que poderia ter, não ter fim, digamos assim. Não há como, não há sustentação financeira, nem de instalações, nem profissionais para isso. Então, nós estamos trabalhando em conjunto. Esse instituto que eu me refiro, ele surgiu com uma cooperativa de pais que saíram da Kinder com seus filhos depois de 24 anos e foram fazer uma cooperativa, chamada Cooperativa Crescer, que é a vizinha aqui da Kinder. E nós estamos Legal. tentando auxiliar esta cooperativa, que ela já se transformou num instituto, para ela conseguir captar recursos públicos, para conseguir exatamente atender essas pessoas que saem daqui e que vão sair de outros Sim, lugares também. E esse claro. rompimento desse vínculo aos 24 anos aí é um ponto, é um teste, digamos assim, de suporte emocional para todos nós, né? Porque nós Sim, estamos nos despedindo naquele momento de pessoas que viveram praticamente toda a sua vida até ali decorrida conosco. imagino. É um rompimento muito dramático isto para nós também. Sim, com certeza. Mas que legal que já tem essa parceria, né, André, para começar a acolher Sim, essas pessoas, né, que já sim. saem E da Kinder. além do que, ô Cris, nós entendemos, digamos assim, de um tempo para cá, analisando todo o terceiro setor, nós entendemos que só era possível você situar a Kinder numa posição de sucesso dentro de um ambiente de colaboração em rede. Então, hoje a Kinder colabora com as APAES, a Kinder colabora com órgãos da prefeitura voltados para assistência social, a Kinder tem captação de doações que ela, de primeira mão, sabe que não servirão e que ela repassa para outras instituições. Então, ela Sim, também hoje está inserida numa grande rede de atendimento e tem uma interlocução com esta rede em todos os sentidos, de aconselhamento financeiro, de aconselhamento de trâmites de papéis. Nós, a partir do momento que temos uma auditoria internacional aqui dentro, nós temos um rigor de papéis que interessa muito as outras instituições conhecerem como nós funcionamos na nossa rotina do dia a dia. Então, esta sim, rede que nós nos inserimos também é um dado interessante, porque já não somos mais uma instituição sozinha, vamos dizer assim. Nós fazemos sim, com parte certeza. dessa grande rede hoje que tem por objetivo a vida da criança especial, do jovem Sim, com especial, certeza. do adulto especial, mais ali na frente. Claro. André, hoje a gente vive no Brasil com um número bastante relevante, né? São mais de 700 mil ONGs, né, no Brasil. As entidades sociais, elas são responsáveis por 1,4% do PIB, né? Tu que vem da iniciativa privada, né? Que tu não vem do terceiro setor, como é que foi para ti? Porque cada vez mais hoje as entidades sociais, fundações, associações têm que primar pela gestão, né? Processos de gestão por questão da sustentabilidade.
Porque já não existe mais aquele modelo de passar o chapéuzinho, ficar fazendo quermesse ou coisa parecida. Claro que isso é muito válido, mas cada vez mais as instituições têm que se profissionalizar, porque elas empregam muitas pessoas, é um dos setores que mais emprega no Brasil hoje. Como é que tu vê essa relação? Não, eu vejo essa relação até como a própria razão de ser da minha estada aqui nesse momento. Eu vim da Sim. iniciativa privada, fui trazido para cá há 3 anos por obra de uma ideia dentro do conselho de administração nosso aqui, que chegou a essas conclusões que tu está chegando, que não é possível você manter uma operação do tamanho que nós temos, com mais de 50 empregados, tá? Com todos os impostos em dia, com todas as coisas como tem que ser, se você não tiver um processo de gestão. Sim. Eu me atrevo a dizer, ô Cris, que antigamente, aí o antigamente fica por conta do tempo que cada um quiser estabelecer. Eu vou fazer um risco no chão, bem a gosto do gaúcho que passa a faca no chão, que aqui a gente tem essas manias, né? Para dizer o Uhum. seguinte, o antigamente para mim é assim, há claramente uma mudança de comportamento do empresariado, primeiro, que determinou há 10 anos atrás, vou escolher esse marco assim, como quem dizendo o seguinte: olha, daqui para frente, nós temos, enquanto setor de produção, enquanto setor primário, enquanto indústria, comércio e etc., nós temos uma responsabilidade social para executar. E, portanto, nós precisamos ir atrás de quem reproduza lá na ponta as nossas próprias políticas de organização, de compliance e de toda esta linguagem com que o terceiro setor está se acostumando mais recentemente a falar, porque antigamente você tinha as ONGs e tinha coisas como a nossa, instituições como a nossas, aonde a causa era suficiente. Então você tinha a causa. A causa era, olha, eu vou tratar de crianças especiais, então aquilo era uma causa. E você saía por aí, reunia algumas pessoas em torno daquela causa. As APAES são o exemplo mais apurado disso, porque são, na essência, associações de pais e amigos. Portanto, É. são a causa. É a própria causa materializada numa instituição. E o que eu vejo é que a iniciativa privada, que é o grande parceiro do terceiro setor, ela quer que nós reproduzamos exatamente as políticas internas do meio empresarial, a linguagem do meio empresarial, o compliance do meio empresarial e a segurança de que aquele dinheiro que sai de dentro da iniciativa privada vai chegar na ponta, vai ser prestado conta e vai realmente produzir um efeito que a gente chamaria de efeito social do bem, vamos dizer assim. Sim. Né? Nós estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais está se fechando, em que cada entidade tem a sua especialidade, cada empresa está voltada para a sua área de produção, para a sua área comercial e tudo, e quer fazer a sua política social. E eu, por que 10 anos para cá, que é quando começaram a moda, vamos dizer assim, dos balanços de responsabilidade social. Né? Os Uhum. primeiros prêmios aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, da Assembleia Legislativa, tem mais ou menos 10 anos de responsabilidade social. Então, as empresas começaram a ver que os consumidores, com a mudança de mercado, estava cobrando delas também de que elas retornassem com uma parte da sua Sim. lucratividade para fazer o bem de forma responsável. Então, é aí que está a chave da mudança. Então, a minha presença aqui tem muito a ver com isto também, com essa ligação com o meio empresarial feita de forma e com uma linguagem nitidamente empresarial. Não que eu não seja um homem da causa, mas é que a Sim. causa já não basta mais só. É causa e Sim. gestão hoje, Com que é o que nós certeza. fazemos aqui numa medida muito equilibrada. A gente não abandona o DNA, a gente não abandona a questão do assistencialismo, tanto é que ampliamos, inclusive. A prova é que nós ampliamos essa margem nossa de fazer o bem, sempre com o senso empresarial das coisas, da Sim. eficácia no uso dos recursos. É verdade, com certeza. André, vocês hoje trabalham ainda, eu acredito, da mesma forma, buscando a sustentabilidade com convênios. Eu coloco até, ouso colocar o voluntariado aí também, porque é uma força de trabalho, né, que é essencial, é uma forma de captar também, né?
e doações. Como é que vocês estão fazendo? Antes da gente entrar na história da pandemia, né, que a gente precisa falar sobre isso, né, de como vocês estão trabalhando. Eu queria saber quais são as formas, porque ali no site, depois no final eu vou dar o endereço de novo, Te ali tem agradeço. as formas de como ajudar, mas essa receita aí desse bolo ainda é isso? Entraram outros atores, outras formas de captação? Não, não entraram outros atores, o que não é, de certa maneira, algo parlamentar, inclusive. Porque hoje uma instituição que nem a nossa, sediada na Europa, por exemplo, estaria pensando em fundos endowments, basicamente, Sim, que são fundos originados numa doação e que ficam a render durante um certo tempo para a instituição sem que o doador se desfaça do capital próprio. Né? Na isso. Europa, nos Estados Unidos, isso é muito comum. É como Sim, andam as grandes fundações na Europa, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha e tudo o resto. Esse modelo ainda de financiamento do terceiro setor, no nosso caso, ele se mantém desta forma, ou seja, são doações privadas, são os convênios governamentais, são operações próprias nossas de captação de recursos, são operações de um brechó que a gente evoluiu para uma condição de quase como uma loja permanente aqui dentro, e não mais aquele brechó enquanto evento. Né? A gente tem um sim, brechó que se caracteriza por uma loja aberta 3 dias por semana. Né? legal. Então, hoje as doações que eu recebo de roupas, algumas vêm diretamente da área de modelagem de grandes magazines, né? Uhum. Portanto, são roupas novas, Sim, que se associam com roupas usadas e que vão produzindo uma receita marginal importante também para a sustentação, que continua com esta mesma receita. O voluntariado é uma força interessantíssima, sendo que nós somos uma das poucas entidades que contabiliza a doação de horas de trabalho do voluntariado por ordem da área de compliance nossa. Então, sim. nós levamos para a contabilidade o volume de doações que nós recebemos de horas trabalhadas e que são importantíssimos para nós também. Claro. Os voluntários são uma força viva e eu diria que dessa receita primária, o que tem hoje de novidade são estagiários hoje das universidades que vêm aqui fazer Uhum. os seus estágios curriculares de residência de fisioterapia, de fonoaudiologia e, se calhar, de outras especialidades com a URGS, com a Fundação de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, e depois, numa outra hora, eu te conto, se der certo, né? Uma grande parceria que está para acontecer aí, que vai nos dotar, digamos, de um manancial de conhecimento médico muito importante para nós. Que legal, que legal. E que privilégio para esses estudantes fazerem um estágio aí com Sim, vocês. sim, fazer um Nossa, estágio conosco, que na verdade, para além das questões das especialidades médicas que eles desenvolveram, tá? Eu esqueci de falar, quase que me perco, isso é culpa da pandemia. Nós estamos hoje já sediando. A pandemia deu essas coisas em caras da minha idade. dá uns Nós delay. temos. Deu um delay. Então, nós já estamos hoje aqui na Kinder sediando um curso de pós-graduação de psicomotricidade, Olha, que maravilha, que máximo. cujas aulas vão acontecer na medida que puderem ser presenciais aqui na Kinder, usando as Olha, instalações da Kinder. Um que curso de bacana. pós-graduação de psicomotricidade, que é uma das especialidades nossas também, que seria, digamos assim, uma espécie de fecho de tudo que a gente vem fazendo de fisioterapia, terapia ocupacional. A psicomotricidade é uma linha de estudo muito avançada na Europa, também no Uruguai, aqui em termos de América Latina, e que vai formando um profissional que ele em si mesmo é um multidisciplinar e Que a bacana. psicomotricidade vai abranger aí conceitos da psicologia, conceitos da terapia ocupacional, conceitos da fisioterapia, numa só ciência que seria então a psicomotricidade. E pós-graduação já aqui na Kinder. Olha que bacana isso aí. Parabéns por mais essa iniciativa e essa inovação, né? Que a Kinder está sempre atrás da inovação também para poder atender cada vez melhor, né? Os seus 250 assistidos hoje. Em torno de 250 assistidos. Uhum.
E André, como é que vocês estão fazendo hoje para atender esse público com essa questão do isolamento social, principalmente essas crianças que são tão especiais, né, e precisam de todo um cuidado multidisciplinar, mesmo que os pais sejam envolvidos? Como é que está sendo esse momento? Eu acho que esse momento está sendo um momento de reinvenção, como para todo mundo, e eu diria que nós estamos favorecidos aqui, porque os vínculos nossos com as famílias, que é permanente, ele está nos permitindo utilizar as famílias exatamente como os executores lá na ponta dessas terapias, dessas aulas que estão sendo dadas por teleaula, das Uhum. fisioterapias que estão sendo dadas, da terapia ocupacional por via remota, com uso de tecnologia, como de resto é essa que nós estamos usando agora. Tu aí Sim. em Garopaba, eu gostaria de estar em Garopaba, eu quero deixar claro a minha inveja, tá? Tá? Eu quero deixar Te claro a minha espero, é inveja. só chegar. É só Então tá chegar bom. que vai estar o chimarrão aí te esperando. E pois então essa tecnologia que nós estamos usando agora nos permitiu desenvolver, digamos assim, determinados protocolos, tá? E submeter esses protocolos, inclusive, ao governo e obter do governo a certificação de que esses protocolos, tanto de EAD quanto de teleatendimentos de saúde, estão dentro das linhas preconizadas pelos diversos conselhos, no nosso caso aqui, CREFITO, CREFONO, COREM, os conselhos, digamos assim, que cercam as atividades profissionais que nós temos aqui. Então, isso nos deixa muito tranquilos, tá? No sentido de dizer que a base de relação que foi formada com as famílias ao longo do tempo permitiu que as famílias se instrumentassem também e nos ajudassem a executar lá na ponta esses atendimentos. Que a Uhum. interrupção pura e simples desses atendimentos poderia, inclusive, pôr em risco de forma irreparável até a saúde das crianças. Quer dizer, Claro. exercícios físicos são para fazer todos os dias. Terapia, fonoaudiologia para fazer todos os dias e por aí adiante. Então, eu acho que a gente também, nesse sentido, se reinventou muito rapidamente, mercê de uma condição nossa que exatamente fala muito com o meio empresarial, que ainda hoje eu tive uma reunião aqui, disse o seguinte: qual é o nosso principal diferencial em relação às outras entidades? A nossa velocidade de fazer as coisas. Quer dizer, essa questão empresarial que eu estou te salientando, ela trouxe para nós, ela enxertou no nosso DNA uma vontade de fazer para hoje as coisas. Então, Sim. vamos fazer um protocolo de atendimento. Isto foi criado aqui dentro, por profissionais nossos aqui dentro. E que tem um sucesso muito grande, já reconhecido pelos conselhos, como eu te dizia, mas me interessa muito também o reconhecimento das famílias, em vídeos, em telefonemas, em mensagens, que são sempre uma espécie de bálsamo para nós, que também estamos isolados, que também estamos em home office, que também estamos sofrendo com todo esse cercamento proporcionado pelo vírus, tá? E não é fácil viver assim. E acho que essas janelas que a gente tem para o mundo exterior, com as famílias, é uma coisa muito interessante da gente pensar que o plantio, afinal de contas, teria valido a pena, que quando a emergência se estabeleceu, a gente continuou funcionando. Claro, claro. Eu imagino o impacto aí em cada colaborador, em cada família desse isolamento que deve estar Muito proporcionando, né? grande, Não é uma coisa muito fácil. grande, muito grande, e ele só está mitigado, digamos assim, exatamente o que as famílias sentiram, aquilo que elas sempre sentiram em relação a nós. Olha, eles são, na verdade, o prolongamento da nossa família, eles não vão nos deixar sem assistência, eles não vão nos deixar sem as receitas médicas dos remédios, eles não vão nos deixar sem as cestas básicas, eles não vão nos deixar. Então, essa Uhum. aliança, digamos assim, muito forte que a gente tem com a família, porque a gente desenvolveu, está muito na nossa forma de trabalhar, ela nesse momento se mostrou uma ferramenta quase que indispensável para fazer o que a gente está fazendo. Claro, claro. André, até aproveitando isso que tu falou, né, das famílias terem a certeza que vocês não vão deixar de atender dessa forma remota, não vão deixar de alcançar essas cestas básicas. Há algumas semanas eu fiz uma entrevista com o João Rocha, não sei se tu conhece, da Fundação Pão dos Pobres,
né, que eu tive o privilégio de trabalhar também lá na fundação, na área de desenvolvimento institucional, e o João me relatou assim o impacto que essa pandemia está ocasionando lá na fundação, não só do isolamento social, mas o impacto financeiro, né? Porque é uma instituição muito assim, doação porta a porta, sabe? Ela tem essa característica, né? Vocês já não têm tanto. Mas o que, que eu queria te perguntar nesse sentido? Vocês devem ter sofrido também uma baixa, né, de Com aporte, certeza, de com recursos. certeza, Não sei se com o certeza. RH também teve que mexer, porque lá na fundação a gente soube que deu uma enxugada, né, com muita tristeza. O João me falou isso. Como é que está essa parte aí também, André? Nós viemos, ô Cris, até o dia de hoje, vamos dizer assim, sem termos tomado nenhuma providência no que refere ao corpo funcional. Ou seja, nós continuamos desde o início da pandemia remunerando funcionários, mantendo vínculos, e só hoje nós decidimos, em função da continuação das restrições aqui de atendimentos presenciais e de aulas presenciais, nós só hoje tomamos uma providência de colocar 4 colaboradores nossos nas questões da medida provisória 936. Apenas 4 colaboradores de todo o corpo funcional nosso, que eram pessoas ligadas diretamente à operação da escola e que estavam há 75 dias dentro da folha e que, portanto, chegou uma hora, era preciso tomar uma decisão para não afetar o conjunto o equilíbrio de despesa e receita. 4 desses profissionais foram hoje colocados, então, sob o abrigo da medida provisória, que significou aqui a suspensão temporária do contrato de trabalho por 60 dias. O resto, todo Sim. mundo continuou trabalhando, home office, fazendo os atendimentos, dando as aulas, fazendo com que esses atendimentos fossem reconhecidos para que a fonte de recursos vindas do poder público não fosse afetada. Então, o afetamento na receita, ele veio basicamente das operações do nosso brechó e da doação, vamos dizer assim, mais cotidiana, porque nesse momento também há uma tendência de as pessoas serem um pouco mais conservadoras no sentido disto, né? E como nós operamos muito em cima do Funcriança aqui de Porto Alegre, eu tenho a impressão que os efeitos de Funcriança vão ser para 2021, porque as empresas no ano de 2020 vão estar com problema em seus balanços, tá? E me preocupa, não é mais, para te teres uma ideia como a gente funciona como uma empresa, eu hoje, a partir do dia de hoje, vamos entrar no segundo semestre, eu deixo de pensar em 2020, vou pensar só em 2021, que é a sustentação da operação a partir do ano que vem. Esse ano já era para mim. Esse ano quem vai trabalhar são as gerentes para manter a operação como ela está sendo feita. E eu começo a pensar já em 2021, que é como se faria numa empresa privada, vamos dizer assim. Essa é a época Sim. famosa, aquela dos orçamentos do ano que vem, né? É nisso que nós estamos trabalhando. Tipo planejamento estratégico antecipado. Isso aí. Isso aí. Pois. E a gente continua muito ligado, digamos assim, em tudo que está acontecendo, e tentando ver, digamos assim, as oportunidades que ainda possam surgir e que certamente alguns segmentos serão favorecidos dentro da crise, alguns segmentos empresariais, como o setor exportador, que está carregando consigo essa valorização do dólar que aconteceu de janeiro para cá. Você tem setores como o varejo de alimentos, que também está com um crescimento de receita. Você tem uma série de outros nichos de oportunidade que nós, através das ações da área de desenvolvimento institucional, vamos tentar acessar esse empresário que teve menos comprometimento da sua receita com a pandemia. E ir atrás dessas oportunidades, que era um movimento que a gente normalmente começaria a fazer daqui a 60, 90 dias e que nós já estamos começando a fazer. Já contatando com exportadores de commodities, com exportadores de carnes, com produtores de alimentos, de empresas do setor agroindustrial, tentando verificar um reposicionamento nosso dentro da área de responsabilidade social dessas empresas. Claro.
certamente. Vocês buscam também editais, assim, de premiações, às vezes que tem recursos, editais públicos, editais Buscamos. privados? Buscamos muito editais públicos, não tanto editais cujo resultado possa ser entendido como prêmio. Eu, particularmente, não gosto muito de estátua na prateleira, não gosto de quadro na parede, sabe? Não, não sou muito chegado nisso. E acho que isso, inclusive, numa crítica assim, en passant aqui, eu diria que essa foi, durante muito tempo, uma preocupação do terceiro setor, de saber quantos prêmios, na verdade, aquela entidade teve. Né? Eu não tenho muito Uhum. essa preocupação. Eu não, aqui os editais que a gente persegue, muito raramente o resultado prático dele é a obtenção de um prêmio, que seria, vamos dizer assim, um reconhecimento da sociedade. O que a gente Sim. busca mesmo são editais cujo resultado seja dinheiro no caixa, porque a partir disso você tem, digamos assim, uma sustentação que é diferente do prêmio na parede. Brincando um pouco com esse conceito aí, eu diria que prêmio na parede não paga conta. Perfeito? Então, eu sou um pouco alérgico a prêmio na parede, eu sou um pouco low profile nesse sentido, não gosto de prêmio na parede. Ah, gosto de prêmio na parede. O Meu negócio importante é é o dinheiro caixa. no caixa. O O dinheiro negócio é no dinheiro. caixa aí tu faz chover, né, André? Ah, pois aí que está a questão, né? Eu acho que você pode ter todos os reconhecimentos possíveis, tá entendendo? Só o que você não pode fazer é você estar constantemente falando com a sociedade como se o dia de amanhã dependesse do que vai acontecer hoje. Quer dizer, você perde um pouco a perspectiva estratégica e passa a falar só numa linguagem tática, do hoje para amanhã. E isso não é assim que o setor privado funciona. O Sim. setor privado não funciona assim, ele precisa de um certo espaço de tempo para, inclusive, poder amadurecer determinados programas dentro das empresas. Às vezes você passa contatando um empresário um ano inteiro para conseguir no outro ano seguido que ele se motive a colocar, então, a Kinder lá dentro da área de responsabilidade social dele, como favorecida de parte do imposto de renda que ele vai deixar de recolher com a doação. Com certeza. Então, a Ainda é gente está. muito. Não, perdão, desculpa te interromper, mas só para dizer, ainda não se consegue um indicador mais consistente nesse sentido, né? As empresas, nem as pessoas têm essa cultura, né, da questão do imposto de renda. O indicador que eu trabalho, para teres uma ideia, e ele é assustador no seguinte sentido. O Rio Grande do Sul tem um potencial de doação de imposto de renda vinda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas estimado em algo como 600 milhões de reais por ano Nossa. para fundos como o Fundo Criança e o Fundo do Idoso. Pois bem, Uhum. esses dois fundos que a Kinder ajudou no Fundo Criança muito a fomentar e divulgar e tudo isso, os dois fundos somados no ano de 2019 arrecadaram 52 milhões de reais. E, portanto, Não. nós estamos falando aí de qualquer coisa como menos de 10% do potencial de arrecadação do Estado. Puxa. Então, O que que tu você acha que tem hoje falta um aí, André? sonho. Primeiro, eu acho que falta, digamos assim, o terceiro setor comunicar para a sociedade de que, afinal de contas, o terceiro setor não é uma daquelas ONGs amazônicas, daquelas que cuidam dos índios da pele branca pintada de preto, nunca sabe muito bem o que é aquela ONG. Né? Então, eu procuro fugir um pouco dessa dicotomia aí portanto, demonstrar que a existência da ONG em si, ela não é um mal, pelo contrário, ela é um bem. E que vai ter que haver, dessas 700 mil ONGs aí que você citava no início, um processo de depuração para que fique realmente o núcleo de terceiro setor que tem uma responsabilidade pela disseminação de causas que sejam efetivamente causas de alcance social e não Sim. simplesmente de contemplação de determinadas coisas. Então, primeiro isto, eu acho que existe uma desconfiança muito grande da sociedade sobre o verdadeiro papel que o terceiro setor desempenha. E por conseguinte, colocado diante de uma alternativa de que, tu vai mandar o dinheiro para Brasília ou vai mandar para Kinder? Se ele não souber da Kinder, não confiar na Kinder, não tiver certeza do que eu faço aqui, ele ainda que doa, e dói muito,
ele vai mandar para o governo. É, Então, a nossa triste. preocupação aqui de ocupação de espaços de mídia, de uma certa maneira, como é esse também que eu estou fazendo contigo agora, ela é constante, porque ninguém é capaz de comprar uma causa que não conhece. Certamente. Então, nós, nesse momento aqui em Porto Alegre, daqui a 2 ou 3 dias, quando as coisas estiverem finalmente acertadas, com as 4 redes aqui do Rio Grande do Sul, Bandeirante, Record, SBT e RBS, vão estar com o filme institucional da Kinder, Maravilha. simultâneo em todas as 4 redes. Assim como Sim, nós já tivemos no início do ano em redes de cinema, naquela mídia que antecede a sessão sim. de cinema, tivemos em jornal, eu dei entrevistas o ano passado, muitas, a Melissa, que me acompanha muito nessas missões aí de desenvolvimento, tivemos a N Almoço com empresários, somos a única ONG aqui em Porto Alegre que é associada da Câmara Brasil-Alemanha, e que, portanto, tem um espaço junto ao empresariado, que é um empresariado multinacional de origem alemã, né, que nos Uhum. permite acessar empresas do porte de uma Steel, do porte de uma Siemens, do porte de empresas da Fraport, que é a operadora do aeroporto aqui, Salgado Filho. Então, esses parceiros empresariais de grande repercussão, nós buscamos exatamente com essa convivência com o meio empresarial, que é uma tônica hoje da nossa vida aqui em Porto Alegre. Claro. Que bacana, que importante isso, né? É um canal bastante importante para que vocês possam cada vez avançar mais, não é, André? Eu espero que sim. Quando alguém me pergunta, digamos assim, aonde a gente quer chegar dentro dessa linha, eu tenho a impressão que esse número de atendimentos que a gente fez em 2019, em 2020 não vai haver maneiras de comparar por causa exatamente da pandemia. E graças a Deus que a gente falou pouquíssimo dela, né? Tem gente que. Eu brinco sempre que tem gente que usou a pandemia para se distanciar da mulher, né? Aproveitou, já que era para fazer distanciamento, se distanciou da mulher daí, sabe? Alguns espertos por aí. Então, o que, Que o que, que coisa acontece? A boa. gente não vai ter medida, a gente não vai ter medida de comparação de 20 sobre 19. Mas eu tenho a impressão que esse número que a gente obteve em 19, de 42 mil atendimentos aí, ele um pouco mais refinado, ele vai nos levar para perto de 45 e a gente vai experimentar uma espécie de teto a partir do qual a gente não vai conseguir crescer. E nem nos interessa muito crescer, numericamente falando, nos interessa crescer em termos de qualidade, fazendo o que a gente está fazendo, que a gente não falou ainda até agora. Nós também, desde já 2018, vimos financiando cursos aqui para profissionais nossos, vimos financiando viagens, vimos financiando participação em eventos, como foi um congresso de paralisia cerebral que aconteceu em Campinas no ano passado, que nós tivemos 4 trabalhos nossos expostos no congresso. Então, me interessa muito mais hoje essa questão da qualificação do atendimento e da exploração, digamos assim, das oportunidades que a ciência médica na área da neuropediatria, principalmente, vem proporcionando com remédios mais avançados, com monitoramento de dosagens, com exames de imagem muito mais frequentes, porque você precisa tomar em consideração que uma criança de 4 anos que toma um determinado remédio, ela precisa estar muito seguidamente testando se aquelas dosagens ainda continuam adequadas ao crescimento dela, se você não está superdosando, se você não está subdosando a criança. Então, essa é a nossa grande preocupação hoje com qualificação do atendimento e não com crescimento numérico em si. Claro, que legal. Esse é o diferencial, né, da Kinder. Eu acho que aqui ainda tem vários diferenciais, né? Tem gente que me encontra na rua quando pega um cartão meu, me pede um chocolate, acha que eu tenho guardado na carteira aquele chocolate com surpresa dentro. Assim, Kinder Ovo, exatamente, Kinder Ovo. Porque, na verdade, Kinder em alemão é criança, né?
Então, a marca de chocolate terminou ficando mais conhecida que nós. Esse é um outro esforço nosso aqui também de marketing para tentar nos vendermos como uma marca realmente muito forte na área do atendimento e não o chocolate. Agora, te garanto que muita gente já me Sim. pediu pelo chocolate. Tá entendendo? E aí eu aproveito sempre para falar da Kinder e ser um pouco mais didático com relação a isso que a gente faz aqui, que eu acho que é um trabalho realmente de saúde pública extremamente interessante e com uma qualidade que nos coloca assim numa posição hoje com grandes centros de estudos nessa área, tá? Eu acho que a Kinder é realmente muito excepcional nesse sentido. Sempre foi, a Bárbara é uma obstinada, é uma idealista, e as pessoas que sucederam a Bárbara aqui, e essa equipe que está aqui hoje, é uma equipe muito comprometida com essa questão com essa questão que envolve o especial, que é o atendimento, que é a acolhida, que é o amor, que é a assistência, que é o abraço, e é uma causa realmente muito apaixonante, sem o chocolate. Se fosse com chocolate, seria maravilhosa daí, né? Tá? Ai, meu Deus, mas ela já tem a doçura própria, não precisa nem de chocolate. Tem uns que não chega para eles querem chocolate também, tá entendendo? E aí é, tem algumas coisas da Kinder muito interessantes, inclusive da forma como eu interajo, por exemplo, com esse público, que evidentemente eu não estou no dia a dia na operação que eu chamo lá no chão de fábrica, tá? Mas Sim. muitas vezes me dá uma grande curiosidade de ir ao chão de fábrica, e numa dessas idas ao chão de fábrica, eu identifiquei dois alunos nossos assim com uma ansiedade muito grande de se incorporarem, de fazerem parte do negócio, e eles foram nomeados assessores de diretoria. Olha que Dois legal. alunos cadeirantes nossos foram, foram nomeados assessores de diretoria. Então, eles vêm uma vez por semana aqui na minha sala conversar comigo, fazer uma reunião de trabalho comigo. Olha, que Né? bacana. E eles estão muito orgulhosos disso, eles usam crachá, que nem nós usamos. É uma maneira muito legal da gente mostrar para eles o valor que eles têm como pessoas também, né? E deixar as Sim. famílias com essa percepção de acolhida plena, que é o que a gente faz aqui, afinal das contas, tá? Que legal, que legal. Que coisa linda. André, tá terminando o nosso tempo, mas ainda tem uns 5 minutinhos. O que que tu gostaria de falar que talvez a gente não tenha abordado? Se quiser referir de novo como as pessoas Não, e as eu acho, empresas podem eu, auxiliar. eu acho o seguinte, ô Cris, hoje, queiramos ou nós vivemos das redes sociais, todos nós. Então, queria deixar um convite muito carinhoso para o teu público, para as pessoas que estão nos acompanhando, que visitem o nosso site, tá? Que visitem o nosso Facebook, que nos acompanhem no Instagram, que a gente está conversando agora com essa interação muito, muito legal aqui, eu e tu, e descubram, afinal de contas, as possibilidades que cada um tem de chegar até nós. Nós temos Sim, consciência, por exemplo, muitas pessoas nos ligam aqui de outros estados. No ano passado, a Melissa promoveu aí num restaurante em Porto Alegre uma janta. O dono do restaurante resolveu nos destinar uma parte da renda do restaurante. E eu sim. mandei um e-mail para os meus amigos todos, e um amigo meu de Portugal fez uma remessa simbólica de lá, como que comprando 2 convites da janta para ele e para a esposa, sabendo que nunca viriam a janta. Então, nesse sentido, eu quero deixar para ti, para o teu público, tá, uma ideia de que nós estamos sempre abertos e temos um leque muito grande, e por isso que eu não queria insistir numa determinada linha, porque o empresário vai pensar em fundo criança, mas não é só o empresário que pode nos ajudar. A pessoa física pode nos ajudar, ela pode se tornar um doador mensal através de um carnê que a gente vai remeter pelo correio para a pessoa, vai escolher o valor que ela quer dar, não há limite de valor, nem de mínimo, nem de máximo. E também uma coisa nova que está surgindo no nosso setor, e que é uma coisa que choca um pouco, que são os testamentos, né? O que a gente tem visto é que algumas pessoas partem para o mundo superior ou para outro estágio da vida, né? Para outro estágio da existência, e nos deixam heranças aqui
nos testamentos que fazem. Então, Sim. essa é uma maneira nova também que o brasileiro está aprendendo a ter, que ela é produto de um desprendimento que as pessoas têm no seu último momento, na hora de fazerem o seu testamento, respeitados os limites que a lei determina com relação a herdeiros, a Kinder é herdeira em pelo menos um testamento já aqui em Porto Alegre. Então, é uma forma também de fazer uma doação post-mortem, vamos chamar assim, ou de um Sim. imóvel, ou de um bem, ou de um quadro, para que nós possamos fazer um leilão de arte, que, vez por outra, nós fazemos aqui também. Então, eu não Sim. queria ficar direcionado numa questão só, né? As cestas básicas, evidentemente, são compostas de alimentos. Então, nós temos, por exemplo, entre outros doadores, a JBS, tá? Que nos doa carne de frango, para que nós coloquemos nas cestas básicas. Também compõe material de higiene e limpeza. Então, uma fábrica de sabonete aqui muito conhecida do Rio Grande do Sul, que é a Memphis, doa sabonetes para nós colocarmos nas cestas básicas. E por aí vai. Então, Sim. nós temos um leque muito grande e através do site, através do Facebook, através do Instagram, a gente certamente vai poder ter para a pessoa aquele modelo que ela pensa que seja o mais razoável, o mais equilibrado para cada um e que queira nos Claro. ajudar nessa missão que a gente tem, né? Claro. Com certeza, eu acho que acessando o site, que é o kinder.org.br, a pessoa tem acesso ali a toda a informação, o histórico, tem as carinhas das crianças ali, tem os depoimentos, enfim, tem tanta coisa legal para conhecer. Agora, nesse momento que não pode presencialmente, tem as formas de ajuda, enfim, eu acho que conhecendo a pessoa vai se encantar e vai tomar uma atitude, né? Porque o mundo é feito de tomadas de decisões, né? Que são primordiais para pessoas e para as instituições. Então, fica o meu convite para que as pessoas acessem o site da kinder.org.br e deixo também o convite para tu vir aqui a Garopaba para a gente se conhecer pessoalmente. Era tudo que eu estava esperando. Então já está feito, tá Então, feito. É tá só bem. deixar passar esse momento aí de isolamento social. Esperamos que até a temporada de 2021, que é a partir ali de janeiro, já esteja mais equilibrado todo esse momento aí que a gente está vivendo e vai ser uma alegria, porque aqui eu faço programa na Garopaba FM, que é a rádio aqui Uhum. uma rádio comunitária, e aí te receberei com muita alegria no estúdio para a Muito gente obrigado. conversar mais. Muito obrigado. Eu Tá queria me bem? despedir de ti, deixando também uma espécie de um pedido de desculpas, porque vai que daqui a um pouco todo mundo estava esperando um ser circunspecto, alguém sério, alguém, sabe, com a cara amarrada. Aí apareço eu, né? Apareço eu fazendo essas minhas assertivas aqui, que são na área da provocação do riso. Então, se eu decepcionei alguém que estava Que coisa. imaginando assim, alguém. Isso foi de propósito, tá? Imagina, Ok? André, foi uma delícia o nosso papo, super Obrigado. descontraído, e tu traduz, Obrigado. eu acho, essa alegria, essa leveza, tu tens a alma da Kinder, né? Muito Se tu já obrigado. tinha pessoalmente, ela foi potencializada onde tu te encontras hoje. E eu desejo, assim, muito sucesso para ti nessa gestão, que seja um ano que vai ser diferente, mas com certeza vocês vão colher grandes frutos também. E continuei contando com o nosso programa para ajudar aí a divulgar para que mais pessoas conheçam esse trabalho sensacional que vocês fazem. Quero que tu dê um abração e um beijo na Melissa, agradecer pela agenda, né, que ela Eu faço conseguiu aí isso. contigo. E te Eu faço agradeço isso. também ter feito esse break aí na tua agenda, que eu sei que é bem comprometida, para conversar com a gente hoje. Obrigado, então, tá? Um beijo para vocês todos. Adorei Um falar beijo, contigo, tá? fica Muito com Deus, foi obrigado. uma alegria também. Toda Gratidão, minha. fica com Gratidão Deus. também. Obrigado. Tchau, querido. Tchau. Que legal, né, pessoal? Olha, eu fico encantada. A cada entrevista que eu faço, a cada pauta
do terceiro setor que o Visão Social me proporciona, eu fico numa felicidade incrível, assim, e vejo que é essa área que eu escolhi para, desde que eu saí da faculdade, ela não tem preço, assim. A cada pessoa, a cada voluntário, a cada instituição que nesses 17 anos de programa a gente teve a oportunidade de conhecer, tanto eu quanto a Rudai, que é a supervisora geral, a Majô, que faz a parte agora das redes sociais,